O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o diretor técnico da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, a Fundac, o Washington Carlos Lima. Bom dia, Washington. Bom dia, Tiago. Washington, a gente vem acompanhando nas últimas semanas uma série de motins em unidades da Fundac, também de fuga de adolescentes internos. Eu queria começar a nossa entrevista hoje com você fazendo um panorama da atual situação nessas unidades aqui do estado. A situação dos motins e das fugas ocorreu de forma mais intensa agora nesses últimos dias. E nós estamos vendo, analisando essa situação com muito cuidado. E você observe que a situação das fugas e dos motins, elas estão assim acontecendo de forma mais espaçada em outras situações, como a da Fundac, durante toda a trajetória, durante todo o histórico da Fundac. Isso sempre ocorreu, mas de forma mais espaçada, embora que essa última foi mais intensa, aconteceu mais fortemente. E a repetição ela tem sido num período mais... Não, foi mais essa última semana que ocorreu essas fugas, mas a gente admite isso uma questão pontual ainda, do ponto de vista do CIAD, alguma fragilidade que pode ter ocorrido, mas também alguma, vamos dizer, interferência externa também. Então tudo isso pode ter ocorrido. A gente não está assim definindo ainda o que realmente motivou, mas nós estamos assim analisando e apurando essas questões de maneira cuidadosa. Recebemos já os relatórios, eles estão sendo analisados pelo Núcleo de Segurança da Fundac. Nós temos um Núcleo de Segurança que está vendo, então, criticamente toda essa situação. E a Fundac, ela vem, ultimamente, com a intervenção, ela está numa administração judicial, e essa intervenção, ela vem dando respostas que vem melhorando a instituição do ponto de vista do atendimento. A qualidade do atendimento é o foco principal. A obrigação do Estado é oferecer oportunidade para que estes adolescentes que estão cumprindo as medidas socioeducativas, eles pensem em outra opção que não seja o ato infracional. E, nesse sentido, a intervenção tem, a administração, a gestão da Fundac hoje tem dado toda uma resposta positiva, oferecendo a estes adolescentes todos os direitos do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista das atividades, do ponto de vista do refletir sobre essa prática do ato infracional. Então, isso pode levar a um resultado melhor dentro do sistema socioeducativo, e vem acontecendo. Agora, o fato de uma fuga ou de um motim precisa ser analisado, porque a gente não pode generalizar, achar que isso é um motivo único, que é um problema de uma interferência, ou que é uma questão de insatisfação do adolescente. Então, tudo isso precisa ser visto com cuidado. Washington, você falava a respeito da intervenção, uma intervenção que ela vem período após período sendo renovada. Agora, inclusive, com uma nova renovação no último mês de setembro, era para ter encerrado dia 30 e acabou sendo prorrogado até o ano que vem, não é isso? Exatamente. A Fundac funcionava muito mal. Na verdade, a situação caótica na Fundac. Quando a intervenção chegou, por isso que ela veio, então ela foi dando, como eu disse no início, as respostas, e essas melhorias foram acontecendo do ponto de vista das condições objetivas para funcionar. O pessoal foi contratado, melhorias na parte predial, nas instalações. Então tudo isso vinha sendo feito do ponto de vista de parcerias que viessem a contribuir com a capacitação, documentos importantes de referência que ajudam a Fundac a conduzir o seu papel, como o projeto pedagógico, o regimento interno, manual de segurança. Então, esses procedimentos que são previstos no manual de segurança, tudo isso foi construído agora nesse período com a participação, com a intervenção, a ação interventiva. Agora, nem tudo foi resolvido, precisava avançar, precisava ir além, para poder garantir que a Fundac melhorasse o seu atendimento e cumprisse o seu papel.
Então, a gente tem do ponto de vista da renovação, essa certeza de que foi importante que isso acontecesse para que tudo que vinha sendo e vem sendo construído não fosse desperdiçado e a gente avançasse nesse sentido. Washington, você é o diretor técnico da Fundac e pode falar isso com muita propriedade. Nos presídios, hoje a gente vê os detentos serem separados por facções criminosas. No caso dos adolescentes, e aí eu estou falando dos SEDUCs e dos SIADs, também há essa divisão. Eu falo porque a gente vê cada vez mais os adolescentes envolvidos com essas facções criminosas. E aí, de repente, você falou que poderia ter tido uma interferência externa para aqueles motins, para aquelas fugas. Existe essa realidade também de facção criminosa e da interferência dela dentro dos SIADs, dentro dos SEDUCs? É real, existe. Não podemos negar, é verdade, porque o adolescente está lá na comunidade, está lá no seu dia a dia, envolvido nesses territórios que já são demarcados, que têm suas posições definidas, e isso reflete dentro de uma unidade socioeducativa. Ela não está, ela está recebendo adolescente que vem de lá da comunidade e volta para a comunidade. Então, essa interferência, ela pode existir. A organização do atendimento sofre com isso, porque termina você tendo esse cuidado, você não pode permitir que os acirramentos que acontecem lá fora se repitam dentro da unidade socioeducativa. Você tem que buscar garantias, meios para que a integridade física, a vida do adolescente e também de quem trabalha esteja resguardado para evitar exatamente situações desastrosas dentro da unidade. Então é preciso que esse cuidado exista, seja dado uma organização que minimize essas questões de desafetos e de conflitos que termina vindo para dentro da unidade socioeducativa. Esse cuidado nós temos. Não significa dizer que a gente prioriza isso, mas é preciso ter esse cuidado e é preciso organizar para que evite essas situações de conflito. Na prática, o adolescente interno que é ligado a uma facção A não fica no mesmo alojamento ou não faz as mesmas atividades no mesmo instante daquele ligado à facção B. Na prática, não fica. Isso acontece, o atendimento é organizado também levando em consideração isso. Não todo o atendimento, mas naquilo que a gente analisa e vê que é preciso separar. Washington, o telespectador, ele está muito acostumado a ver reportagens nossas aqui, mostrando o adolescente na condição de suspeito, de criminoso, e ele já entende que o adolescente cada vez mais cedo pratica crimes, pratica atos infracionais, esse é o termo correto. E aí ele não sabe, por exemplo, o que acontece com um adolescente quando vai para um SEDUC desse, ficar interno, passar 1, 2, 3 anos por lá. Qual é a atividade que vocês têm com eles para tentar reeducá-los ou mesmo educá-los, porque já que muitos sequer tiveram essa oportunidade em casa? Na verdade, como você disse, as falhas aconteceram já na oferta dessa política pública que não chegou a ele de maneira satisfatória. Então, não acontece, e ele, na oportunidade que ele vem, na medida que ele chega na unidade para ser atendido na execução da medida, além da responsabilização do ato infracional, é preciso que ele tenha esse enfoque sociopedagógico e seja ofertado a ele os direitos que também ele tem. Não é porque ele está privado de liberdade que vai privar ele das políticas sociais, da educação, da saúde, do esporte, das atividades culturais. Tudo isso, então, é oferecido a ele, porque é nessa hora que está o adolescente, depois que ele recebe, que ele é aplicado a medida socioeducativa, que ele chega no sistema socioeducativo, então é preciso que aí é ele e a gente. São eles e aí estamos nós com o nosso papel, o Estado, o papel de oferecer a este adolescente estes serviços. A exemplo do que tem acontecido, os professores que estão da educação, da Secretaria da Educação, ofertando o ensino e as outras atividades que estão sendo pactuadas e que estão acontecendo, atividades culturais, profissionalizantes, parceria do Sistema S lá no SEDUC Pitimbu, uma experiência piloto
dando iniciativas profissionalizantes para esse adolescente. Então, esse adolescente é oferecido a ele uma oportunidade para que ele repense a sua prática, a prática do ato infracional, e ele venha a participar dessas oportunidades, dessas atividades, para que ele dê um rumo diferente do que ele vinha dando na vida dele antes. A gente vai salientar, por exemplo, que a semana passada nós atendemos um adolescente, encaminhamos um adolescente para o mercado de trabalho, para um estágio na Secretaria do Estado, e aí a gente parabenizou esse adolescente, porque a gente pode dizer, não acontece dentro do sistema socioeducativo, oportunidades, acontece, existe. Esse adolescente, quando ele comete o ato, ele não nasceu infrator, quando ele comete o ato infracional, a nossa obrigação é oportunizar para que ele pense diferente e ele receba essas possibilidades dele mudar de vida e ter um outro projeto de vida. Washington, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, eu queria só que você falasse acerca dessa ressocialização. Quantos adolescentes chegam lá e quantos por cento realmente são ressocializados, são reinseridos, repensam nesse futuro? Temos muito o que fazer ainda nesse sentido. A gente não tem um percentual. Nós temos pontualmente ainda algumas situações de avanço nesse sentido. Um adolescente, como esse que eu dei o exemplo, não foram dois agora recentes, que foi para o mercado de trabalho, mas tem adolescentes que não abraçam, que não querem. Então, na verdade, a gente não tem um dado estatístico ainda nesse sentido, mas muitas melhorias têm acontecido, principalmente nesse processo interventivo, e eu acho que essa possibilidade vai aumentar. Essa questão do adolescente ter uma outra opção e que ele possa abraçar essa opção e que ele possa ser ressocializado, ela está se fortalecendo na medida em que estas atividades estão acontecendo de maneira mais intensa. E quanto à questão da fuga e dos motins, isso é uma questão que pode acontecer outras vezes ainda, mas nós estamos buscando corrigir, nós estamos buscando fortalecer a questão da segurança socioeducativa para que isso seja minimizado e para que esses adolescentes cada vez mais se envolvam nas atividades que possam trazer para a vida deles, para a vida de cada um deles, uma mudança favorável, positiva de ressocialização.